A Coligação Democrática Unitária apresentou na passada sexta-feira, no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar, o seu programa eleitoral às autárquicas do próximo dia 26 de setembro. A apresentação dos objetivos e das propostas da CDU esteve a cargo de Ferreira Fernandes, mandatário da candidatura, Bruno Graça, candidato à liderança da Assembleia Municipal de Tomar, e Paulo Macedo, candidato à Câmara Municipal de Tomar. Foi apresentada publicamente a lista dos candidatos da CDU às próximas eleições autárquicas, quer para a Câmara Municipal, a Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia, em tempo útil a 21 de maio deste ano. Nessa apresentação, como não podia deixar de ser, tomei parte ativa, tentando transmitir não só o meu posicionamento e as razões da aceitação como mandatário, mas também, e sobretudo, apontando características dominantes de elementos das nossas listas e alguns dos meus anseios como autarca. Não vos irei ocupar agora mais do que 2 ou 3 minutos, não me alongando, portanto, em mais considerações respeitantes aos nossos candidatos a estas eleições. Quanto aos anseios e a sua resolução, eles explicitar-vos-ão quais e como os resolver. Aproveito para cumprimentar não só os assistentes presentes nesta pública apresentação, como também os componentes desta mesa que me honraram com a oportunidade desta abertura. E dizer-vos também que a distância que se verifica entre os que desse lado estão e os que junto de mim se encontram será, em meu entender, bem menor, digo mesmo muitíssimo menor, que a distância topográfica existente, chamemos-lhe, já que, por paradoxal que pareça, este afastamento, que quero virtual, fictício, se transformará, na verdade, em junção, pois se alcança também a união pelas diferenças, quando, se existentes à partida, forem consciente e democraticamente discutidas. É por tudo isto que aqui estou e a vós me dirijo desta forma. É para assistir e participar na apresentação pública do programa eleitoral da CDU para o Conselho de Tomar que aqui todos nos encontramos. Era isto que eu trazia para vos dizer, uma penada, e é o que sinto. Penso. Então, boa noite a todos, estimados amigos e camaradas, jornalistas, senhor jornalista aqui presente, penso que só está a Rádio Hertz. A CDU decidiu promover este ato público para divulgar o programa eleitoral com que se apresenta aos cidadãos eleitores do Conselho de Tomar nas eleições autárquicas que vão decorrer no próximo dia 26 de fevereiro. Com esta iniciativa, queremos trazer para o debate público as nossas propostas, a nossa alternativa política, queremos ouvir opiniões dos cidadãos deste Conselho de uma forma aberta, sem quaisquer preconceitos. Caberá ao meu camarada Paulo Macedo, na qualidade de candidato à presidência da Câmara Municipal de Tomar, de fazer a apresentação do nosso programa e de dar respostas aos esclarecimentos que cada um de vós queiram solicitarem. Antes de passar a palavra ao meu camarada Paulo Macedo, abordarei brevemente, enquanto candidato à presidência da Assembleia Municipal de Tomar, algumas propostas que a CDU apresentará relativamente à metodologia de trabalho da Assembleia Municipal de Tomar, com o objetivo de tornar este órgão municipal reconhecido pelas populações do Conselho, sejam elas
urbanas ou rurais. A Assembleia Municipal é um órgão representativo do município de Tomar, dotado de poderes deliberativos que tem como objetivo central a promoção e a salvaguarda dos interesses da população do concelho. Recordar que é a Assembleia Municipal que compete acompanhar e fiscalizar a atividade não só da Câmara Municipal, como também a de quaisquer outras entidades que integram o perímetro da administração local e ainda apreciar a execução dos contratos de administração local, os contratos de administração local e ainda apreciar a execução dos contratos de delegação de competências celebrados entre a Câmara Municipal e o Estado, entre a Câmara Municipal e a entidade intermunicipal, autorizando a celebração e denúncia de contratos de delegação de competências e de acordos de execução entre a Câmara Municipal e as juntas de freguesia. Para desempenhar cabalmente as suas tarefas, nomeadamente as de acompanhamento e fiscalização que a lei lhe confere, é indispensável que este órgão do poder local assuma por inteiro as suas competências e autonomia de funcionamento, opondo-se de uma forma firme a todas as tentativas do Executivo da Câmara Municipal, seja ele qual for, de condicionar ou de manipular o seu trabalho político. Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal comprometem-se a apresentar, logo que a nova Assembleia eleita entre em funcionamento, um conjunto de propostas que permitam que este órgão do poder local possa cumprir por inteiro as suas responsabilidades. Assim, para além de exigirmos que o Executivo da Câmara Municipal de Tomar cumpra as normas legais, dando plenas condições de trabalho à Assembleia Municipal, quer em recursos humanos, quer no âmbito de equipamentos e logística, iremos ainda propor uma metodologia de trabalho que permita efetuar regularmente o controle efetivo do seguimento e cumprimento que a Câmara Municipal dá às decisões tomadas pela Assembleia Municipal. Iremos ainda propor, em regimento, que se crie um espaço no período antes da ordem do dia de cada Assembleia destinado à interpelação do Executivo. Proporemos também, em regimento, que seja dado a todos os grupos municipais condições para expressarem em cada Assembleia Municipal os seus pontos de vista. Proporemos a valorização não só da intervenção dos cidadãos nas Assembleias Municipais, mas também a criação de condições para que haja total disponibilidade deste órgão municipal, em plenário ou em comissões, para ouvir a população individualmente ou de uma forma organizada. Finalmente, proporemos levar o trabalho político da Assembleia Municipal a todo o Concelho, descentralizando as suas sessões plenárias, motivando e dando plena oportunidade para que as populações se pronunciem sobre os seus problemas. Portanto, estas serão propostas que serão apresentadas na primeira reunião da Assembleia Municipal para, naturalmente, serem introduzidas, depois debatidas e, eventualmente, aprovadas no regimento e para que, efetivamente, a Assembleia Municipal possa corresponder aos anseios e às obrigações que tem para com a população do Concelho, cumprindo integralmente a lei, coisa que, infelizmente, não tem vindo a suceder. E não gasto mais tempo, porque hoje estamos aqui para que o camarada Paulo Macedo apresente o programa da CDU ao Concelho e responda às questões que vocês queiram colocarem. Portanto, passo imediato a palavra ao Paulo Macedo. Então, boa noite a todos. Antes de mais, agradecer a presença de todos vós. Eu ia rapidamente, porque nós temos isto, o compromisso é que perto das 10 tínhamos tudo feito e como somos de palavra, vamos cumprir. Este programa, já agora, antes de começar a apresentação, como já tenho vindo a dizer, não só na primeira vez que fomos apresentados enquanto candidatos no dia 21 de maio, como já aqui foi mencionado, como a seguir nas outras apresentações que foram sendo feitas, nós não esquecemos o trabalho que foi feito pelos deputados da CDU e, logicamente, pelo Bruno Graça enquanto vereador,
e as propostas que fomos fazendo, ou seja, não chegamos aqui e partimos do zero. Tudo o que aqui está no programa é resultado daquilo que fomos fazendo ao longo dos mandatos e não voltámos atrás. Portanto, nós consideramos que temos razão, consideramos que aquilo que propomos aqui é viável, parece que é um programa muito ambicioso, não é? É um programa concretizável e que no espaço de 4 anos, porque podemos estar aqui a propor muitas coisas, mas estamos a pensar num espaço de 4 anos, o que é que, se fôssemos nós o poder nesta autarquia, o que é que iríamos tentar fazer? A ordenação que demos aqui a estas prioridades, a estes eixos centrais do programa, tem a ver com a importância que atribuímos. Logicamente, depois, à medida que eu for apresentando, eu tenho isto mais ou menos cronometrado para ser apresentado naquele espaço que especifiquei para a ordem dos 40 minutos, logicamente depois há aqui um espaço em que as pessoas, logicamente, os presentes poderão questionar. Dizer também que o programa, quando foi elaborado, foi enviado para todos os elementos que fazem parte da equipa candidata à Câmara Municipal de Tomar e alguns elementos da Assembleia, para se poderem manifestar, e tudo o que foi proposto foi aceito e está aqui. Para concluir, o programa que eu vou apresentar não tem o número de páginas que tem efetivamente o programa. Portanto, o programa tem quase 20 páginas, tenham calma, eu não vou apresentar 20 páginas. Fizemos uma síntese de tudo o que está no programa. A partir de segunda-feira, na página do Facebook da CDU, ficará disponível para qualquer pessoa, publicamente, o descarregar, o ler com atenção, não temos problema nenhum, e até consideramos que é importante é que o leiam e que digam aquilo que a CDU propõe. Estamos aqui sujeitos às críticas. Vamos começar então. Muito bem. Não estão a ver o que eu estou a ver, não? Se não houvesse aqui problemas é que era estranho. Aquele não está a mexer e eu estou a mexer aqui. Muito bem. Estão a conseguir ver agora. Então, esta pequena introdução é a forma de nós transmitirmos o que é que nós pretendemos com este programa a nível do Conselho de Tomar. Eu não vou ler o que aqui está, podem ler como é lógico, mas algo que convém desde já destacar. Nós consideramos que o principal problema, e que vimos apresentando nos últimos 2 mandatos, pelo menos 8 anos, cada vez que íamos ter perante os presidentes dos executivos municipais, fazíamos propostas para cada orçamento antes de ser aplicado, dizendo que o problema que nós estávamos a verificar no Conselho de Tomar, e que é evidente, era a perda de população, que era consequente. Por acaso este ano calha precisamente com os resultados que já são preliminares dos censos de 2021, que vêm confirmar aquilo que já prevíamos. Portanto, não há nenhum autarca a nível do Junta de Freguesia que não preveja que a população está a diminuir. Portanto, começamos por dizer que o que nós pretendíamos é que este Conselho, em vez de ter 36.400 e tal habitantes, tivesse efetivamente perto dos 40.000. Porque efetivamente é possível, já tivemos até muito mais do que isso, mas para isso tem que haver atividade económica própria, não tem que ser outro tipo de atividade, com uma dinâmica muito importante, tanto a nível social, económico, cultural e político.
E, logicamente, consideramos que tem que haver aqui uma descentralização responsável entre as freguesias e a própria cidade, e consideramos também que, para que isso aconteça, para que haja mais harmonia entre o desenvolvimento das próprias freguesias do concelho de Tomar, porque se verifica que não há harmonia, ou seja, há umas freguesias um pouco mais desenvolvidas do que outras, e, logicamente, isso reflete-se depois no próprio desenvolvimento do concelho. Também dizemos que, para a CDU, continua a ser uma ameaça, logicamente, esta evolução negativa e persistente da demografia, além, efetivamente, do envelhecimento da própria população, que se está a verificar cada vez mais. Continuamos também a afirmar que não se esgota no mandato de 4 anos aquilo que aqui vamos propor, mas gostaríamos que nos primeiros 4 anos de mandato, pelo menos estes 15 eixos prioritários que nós aqui vamos definir, fossem implementados. O primeiro eixo que nós aqui consideramos, e eu digo mesmo que estão por esta ordem, não é a primeira vez que o propomos, já o propusemos há 4 anos e até há 8, e que cada vez mais consideramos que ele é importante, e que são os tais serviços públicos, que nós aqui vamos definir como serviços públicos de competência e poder local, e os serviços públicos, logicamente, do poder central. E a nível do poder local, continuamos a considerar que esta parte da limpeza urbana, a recolha de resíduos, ou seja, aquilo que permite ter efetivamente uma qualidade de vida no concelho, a par, logicamente, do saneamento e da distribuição de água, é extremamente importante. A nível do poder central, igualmente, ou seja, a área da educação, da saúde, do ambiente, entre outros, da própria segurança social, e nós muitas vezes definimos como é que é possível que uma freguesia, mais à frente iremos falar disso, mas como é que é possível uma freguesia, não tendo uma escola, não tendo um jardim de infância, não tendo saneamento em condições, não tendo estamos a falar aqui dos tais serviços, não tendo efetivamente, a nível de saúde, as condições, como é que nós podemos dizer que uma família jovem chega a Tomar e se quer fixar aqui no concelho? A primeira coisa era logo isto. Podemos estar a embelezar as ruas, podemos embelezar as estradas, podemos fazer tudo, mas não tendo isto a funcionar, ninguém se fixa no concelho. E aqui não há parte, e não vou perder muito tempo, foi anteontem, fui recebido por uma associação jovem que existe aqui em Tomar e entrevistaram-me enquanto candidato à Câmara. 3 jovens recém-licenciados, tomarenses. E no fim perguntei a qualquer um deles, depois do meu discurso, onde é que pretendem ficar a trabalhar fora do concelho de Tomar? E perguntei-lhes, porquê? E eles apontaram muito do que eu aqui estou a dizer. Podemos estar aqui à volta. Este é efetivamente o problema. Continuando. O segundo eixo que continuamos a considerar importante é precisamente o desenvolvimento económico, ou seja, o desenvolvimento das forças esportivas do concelho. E aqui começo logo com a primeira criação, porque nós aqui fazemos, o nosso programa da CDU está aqui mais ou menos a apontar para 7 planos, já lá iremos, mas este primeiro gabinete de criação, ou o gabinete de apoio à criação de emprego e captação de investimento, que foi logo uma proposta também feita já há 8 anos, depois há 4, e não é nada que não dizemos sempre à senhora Presidente da Câmara, cada vez que lá vamos, fazem ideia de quantas pessoas jovens é que querem investir em Tomar? Não estamos a falar em grandes investimentos, pessoas que querem investir para se fixarem em Tomar. Dirigem-se aqui à Câmara e quem é que está aqui para os atender e resolver os problemas? E a resposta é 0. E se não houver alguém que na Câmara efetivamente esteja preparado para pequenos ou médios investimentos no concelho, nós podemos dizer que queremos atrair o investimento, mas não vamos consegui-lo. E depois há aqui outra questão que nós também falámos sempre muitas vezes com o Sr. Presidente, que é, e aqui está a apontar, é que esta ligação entre os empresários, entidades locais e sectoriais, também é extremamente importante. Algo que me preocupa que ao fim de 3 mandatos seguidos, 12 anos, na Assembleia, eu pergunto, mas quais são as empresas que existem no Concelho de Tomar? E quem é que na Câmara está a acompanhar o seu desenvolvimento? Mesmo os problemas. Tantas vezes que falávamos da fábrica da Platex, como lá íamos, tem que ser acompanhada. Como é que estão os problemas da fábrica?
da fábrica do Prado. Depois dela fechada, prometem-se investimentos, o que é certo é que ela já fechou. E com o fecho dela, lá, logicamente, saíram postos de trabalho e pessoas. Logicamente, ninguém poderá pensar que o Concelho de Tomar não é um concelho todo ele virado para o turismo. Efetivamente é, mas vamos a pensar o que é importante para que o turismo se desenvolva em Tomar. E aqui propomos a tal plano estratégico municipal para o turismo. Porque temos que, efetivamente, fazer um plano. Caso contrário, porque andamos aqui um pouco ao Deus dará, entre aspas, no sentido, o que vai aparecendo, aparecem investimentos, mas não há aqui uma ligação ao setor económico, o que é que pretendemos com a parte estratégica na área do turismo. E então consideramos que era importante na área do desenvolvimento económico a criação deste gabinete e, logicamente, o tal plano estratégico. O terceiro eixo estratégico, e que só a CDU é que constantemente aqui o coloca, pode parecer um bocado, e tem tudo a ver com o anterior. Ou seja, porque é que nós consideramos que o mercado municipal, e também depois falamos do mercado abastecedor, sempre o consideramos como uma âncora para o desenvolvimento económico do concelho. E nós continuamos a considerar que há muita gente, pequenos produtores, que poderiam aproveitar este mercado municipal para escoar aquilo que efetivamente produzem. Mas tem que haver apoio. Mais uma vez, é o tal apoio. Tem tudo a ver com aquilo que eu falei há pouco. Ou seja, as pequenas produções das pessoas, das freguesias, têm que ter impacto na economia local. E para ter impacto na economia local tem que haver apoio. Caso contrário, estamos sempre à espera, não é? De alguém que venha de fora com grandes investimentos e aqueles que querem investir dentro do próprio concelho não têm, logicamente, o tal suporte. E por isso é que trazemos aqui o mercado municipal, a estrutura de funcionamento do mercado municipal, que depois é muito desenvolvido no programa, não tem nada a ver com aquilo que a CDU propõe. Na prática, o que foi iniciado pelo vereador Bruno Graça foi descontinuado e agora aquilo só não transforma num supermercado, porque, pronto, não está ainda associado a uma grande estrutura, mas não tarda muito, porque, efetivamente, as pessoas querem e gostam do mercado, mas o mercado tem que ter uma outra forma de funcionamento. Quarto ponto que nós consideramos importante é que, desde o primeiro ao terceiro, nós podemos querer mudar tudo, mas há uma coisa que não pode mudar, é se dentro da estrutura da Câmara, da forma como os serviços estão organizados, os próprios trabalhadores, todas as estruturas não perceberem o que é que se deve fazer para o desenvolvimento do concelho, também não vamos lá. E então esta reorganização e modernização que nós consideramos que deve ser implementada nos serviços municipais era algo que já falávamos nos anteriores programas e continuamos a verificar. Eu depois fui ver precisamente a última intervenção que tivemos sobre a forma de funcionar do município, foi em 2014, era o Bruno vereador, em que a Assembleia, e não falámos de toda a estrutura, falámos só de uma parte da estrutura. Ou seja, a estrutura de funcionamento da própria Câmara continua intacta, tal como vinha de trás. Ou seja, nem o próprio Executivo do Partido Socialista mudou nada do que vinha. Então ela não está com uma estratégia diferente daquela que já vinha atrás. Ela mantém a mesma estratégia. Dizendo que o caminho está certo, mas a estratégia é a mesma. E o que nós propomos é precisamente, em primeiro lugar, e isto nunca se verifica, os trabalhadores do município têm que ser envolvidos na tarefa que está, naquilo que nós pensamos que é a estratégia do município. É a tal formação que nós também consideramos que é importantíssima, a todos os níveis. Algo que está aqui neste terceiro ponto, que custa muito a ouvir à Câmara, é contratar novos trabalhadores para áreas em que eles são efetivamente necessários. Não vale a pena pensar que não temos que contratar novos trabalhadores. E depois, logicamente, tal articulação e cumplicidade entre os departamentos que existem no município. E aquilo que se verifica é que nada disto está a acontecer.
Muito bem, então entramos agora em 3, 4 eixos que a CDU também desde sempre vem a apontar e começamos logo pelo primeiro. E então é o tal a área cultural. Mas nós aqui na altura dizíamos e continuamos a manter que se deve ser criado o tal Departamento Municipal, Desenvolvimento Social e Turismo Cultural, e depois dar aqui esta importante dimensão e de apoio ao movimento associativo. Continuamos a manter esta ideia e sentimos que na atual autarquia nada disto está a ser feito. E enquanto não for, portanto, também aqui sentimos a falta de articulação, lá está, entre os tais departamentos. E tal como há 4 e há 8 dizíamos, não queremos construir muita coisa, só propomos isto. Achamos que é importante a existência de um parque campismo ligado ao rio, continuamos a achar que é importante, continuamos a achar que é importante construir um centro de feiras e congressos, o município necessita desse centro de feiras, e continuamos a achar também que a nível desportivo devia de haver um complexo desportivo em condições. Portanto, não alteramos nada daquilo que tínhamos proposto anteriormente. Depois temos aqui, dentro da área cultural, aquilo que nós consideramos sempre importante já nos anteriores programas, que era aquela ligação entre a Mata dos Sete Montes, o Castelo, o Convento de Cristo, o Aqueduto, as Ermidas, tudo o que está aqui, logicamente, e resolver os problemas sempre que são importantes, de mobilidade, entre a Praça da República, o Centro Histórico e todos estes locais que aqui mencionamos. E trazemos pela primeira vez algo que é extremamente importante e que está previsto agora numa estratégia nacional do Plano Nacional das Artes, que é a criação de um plano estratégico municipal, cultura e educação. Portanto, isto não é uma invenção nossa, isto existe, mas tem que ser criado. Esta tal ligação entre a cultura e a educação, que é o tal eixo estratégico que nós apontamos logo a seguir. E então aqui, pronto, peço desculpa, mas é uma área que me diz muito, e então aqui tem mesmo que ser um eixo estratégico. E então porquê? Nós já provocámos aqui na Assembleia Municipal, isto não é nada do... Nós não estamos a pôr no programa aquilo que já não propusemos na Assembleia Municipal. A Carta Educativa, que é um documento que neste momento sabemos que está a ser construído, logicamente não sei se de uma forma participativa e participada, não sei, mas sabemos que está a ser construído, mas também fizemos a proposta da criação do tal Plano Estratégico Educativo Municipal. Não é uma ideia nossa, ela já existe. Há conselhos aqui à volta que já o têm. Porque uma coisa é o planeamento da rede e de ofertas educativas. Outra coisa é a própria política educativa. E quando propomos também aqui o tal Plano Educativo Municipal, tem tudo a ver com aquilo que eu falei há pouco, do tal Plano Estratégico Cultura e Educação. Porque todas as propostas e projetos que existem, e eles até existem, têm que, sejam na área do ambiente, da cultura, da cidadania e por aí adiante, deviam estar contemplados neste plano educativo. Ou seja, a educação está assim sem estratégia, nós já sabemos, mas não temos nenhum documento que nos diga para onde é que vamos querer ir na educação para o futuro, não sabemos. Vai na cabeça de alguém que se vai construir ali uma escola porque eu quero e vai-se construir, mas porquê ali? Porque eu quero. Mas porquê que é necessário ali? Não, se calhar não é, mas eu tenho esta na ideia, prometi isto a alguém, ou acho que é ali que tem que ser e fazemos. Mas não há aqui nenhuma ligação. E na área da educação, então, é desenvolvido mais no programa da CDU o que acontece na educação. Mas se quiserem a área onde a educação é bem visível, aquilo que falei logo no princípio, o tal desenvolvimento harmonioso entre as freguesias. Há pessoas que estão aqui que se dessem uma volta pelos 11 freguesias e pelos estabelecimentos escolares das 11 freguesias, percebiam o que eu estou a dizer. Há estabelecimentos escolares numas freguesias, entre aspas, topo de gama, e há estabelecimentos escolares noutras freguesias, eu tenho vergonha de lá entrar. E estamos no século XXI e tudo foi possível, houve verbas para isto, mas pronto, é a prioridade que foi dada à área da educação. E dando essa pouca prioridade ou nenhuma à área da educação, tudo o resto é posto em causa. Seja a cultura,
seja a própria, logicamente, a parte do associativismo, seja o desporto. E por isso é que depois colocamos aqui como o 7º eixo estratégico a área do desporto também como um eixo estratégico para o desenvolvimento económico do concelho. E aqui propomos algo que nunca vi falar no assunto, nós também não tivemos muita possibilidade, porque geralmente, como disse o meu camarada Bruno, na Assembleia Municipal temos o tempo muito limitado, muito contadinho, para falar daquilo que a autarquia quer, não daquilo que nós queremos, mas devíamos proceder à execução rapidamente desta tal Carta Municipal de Equipamentos Esportivos, porque temos. O problema é que ninguém sabe onde é que estão, o que é que temos, o que é que não temos. Esta Carta Municipal de Equipamentos Esportivos Artificiais, que existe em vários concelhos, que não é feita só pelo município, tem que ser sempre em articulação com estabelecimentos de ensino superior, e nós temos aqui no distrito, a Escola Superior de Educação da parte de Rio Maior, que devia ser aproveitado para o tal, mas não existe. E é esta Carta Desportiva Municipal, que nós também consideramos que devia ser elaborada, vai efetivamente fazer-se refletir na mesma a tal estrutura associativa que existe, muito importante no concelho, extremamente importante no concelho. E, logicamente, a partir dela, nós poderíamos ter uma perspectiva de futuro, o que é que se pretende fazer na área desportiva. Eu repito, os planos estratégicos com estas cartas davam-nos aqui uma perfeita ideia, já não era só para 4 anos, era para o futuro. O que é que podemos fazer? E terminávamos precisamente a partir dessa Carta Desportiva Municipal com aquilo que é considerada a chamada trave mestra de qualquer município que queira desenvolver o desporto no tal Plano de Desenvolvimento Desportivo da autarquia. 4 anos, isto era possível, dava trabalho, mas tínhamos uma ideia para onde é que o concelho queria, efetivamente, evoluir. E, mais uma vez, tudo isto, destes 4 eixos estratégicos, que já abordei, não existem se não tivermos isto. A juventude num concelho com futuro. E foi precisamente aqui, quando fui abordado pela tal Associação Jovem, que me perguntaram, então o que é que propõem concretamente para a juventude? E eu disse-lhes, olha, o programa da CDU, que vai ser apresentado na próxima sexta-feira e fica disponível a partir de segunda, tem efetivamente como ideia a elaboração, e vai fazer essa proposta, de um plano municipal da juventude. Ouvi automaticamente resposta dos 3 jovens. Ainda bem, é isso mesmo que nós achamos. E pronto, se eles concordam, é para aqui que temos que ir. E, mais uma vez, é um documento estratégico que permitiria planear o tal desenvolvimento e implementação das tais políticas inovadoras que nós consideramos que tem que existir num concelho se quiser, efetivamente, fixar os jovens e não perder mais população como tem vindo a perder. O nono eixo estratégico já foi abordado atrás, que nós consideramos que é estratégico, mas não é o principal, é estratégico, porque efetivamente temos todas as condições para tal. E por isso, como já vinha definido na parte de trás, este plano estratégico de desenvolvimento turístico tem mesmo que avançar. Caso contrário, repito, estamos aqui a apostar, a tirar tiros, entre aspas, sem saber para onde e não sabemos o que efetivamente pretendemos do concelho. 10º eixo estratégico. O saneamento, o ambiente, as zonas verdes, que consideramos que são importantes. Dizer que estes 3 pontos deste eixo estratégico para nós também são muito desenvolvidos em todos os programas das juntas de freguesia, porque consideramos que ele é o mais importante. Ou seja, a CDU nunca vai deixar de defender a água pública de qualidade para todos. Estamos a atravessar um momento em que isto pode ser posto em causa. Logicamente, vamos continuar a combater todo aquele processo que foi feito de destruir os SMAs, criar a TEJ Ambiente, e agora estamos na situação em que nos encontramos. E, logicamente, toda a parte de recolha de resíduos sólidos,
todos nós sabemos como está a decorrer, não é? Portanto, ainda hoje, poderei dizer que só a parte daquilo que foi recolhido aqui, na parte urbana, perto onde eu vivo, deve ter permanecido durante perto de 7 a 8 dias os ecopontos completamente cheios. Estou a falar da RSTJ, a antiga Resitejo, e muitos dos trabalhadores da autarquia é que estavam com as suas carrinhas de caixa aberta a recolher aquilo que estava nas tais, aqui são as telas papeleiras que existem, recolhem das papeleiras, passam por esses ecopontos e tudo o que estava fora dos ecopontos, eles próprios também recolhiam. Porquê? Porque, efetivamente, aquilo começa a ter um aspecto que não é nada agradável. E, logicamente, isto também é um ponto extremamente importante. Não só na parte urbana, como também, logicamente, na parte rural. Logicamente, quando dizemos que, e já aqui falei, que a RSTJ, a antiga Resitejo, deve fazer um reforço da rede de ecopontos, portanto, fazemos parte desta empresa, mas sentimos que cada vez há mais problemas com ela e temos que fazer algo porque é uma importante empresa a nível dos concelhos que abrange, mas sabemos que há muitos problemas. Não foi possível na última Assembleia levantar isso, mas sabemos que há muito a ter que resolver ainda sobre a RSTJ. Não tem sido dada muita informação aqui no Concelho de Tomar, sabemos através de outros concelhos que fazem parte desta empresa que nada vai bem naquela empresa, nada vai bem. E, logicamente, a população em Tomar paga por isso. Depois tem aqui algo que nós fizemos como proposta, através de uma proposta efetiva, foi aprovada por unanimidade na Assembleia Municipal e que nunca foi posta em prática. E quem vive aqui, mais uma vez, na parte urbana do Concelho, sabe que é verdade. Este plano para a redução das populações dos pombos, que é uma coisa que não é assim tão complicada, ainda está por resolver. 4 anos. E, portanto, voltamos novamente, entre aspas, à carga, a dizer como é que é possível, depois de ter sido aprovada por unanimidade em 29 de junho de 2018, já passaram 3 anos, está tudo igual. E pronto, e também consideramos que devia ser desenvolvido um plano municipal do ruído. Ainda sobre o saneamento, logicamente, tudo o que está aqui apontado, eu peço desculpa porque isto está mesmo muito pequenino, não é? Ou seja, nós aqui o que falamos, eu peço desculpa, não se consegue ver, na prática estamos aqui a falar de um parque consideramos que era importante, de um parque de compostagem e de criar efetivamente também uma estrutura na própria Câmara virada para esta parte dos resíduos. E pronto, nós já tínhamos feito estas propostas, agora logicamente vamos aproveitar novamente a possibilidade, sendo eleito, de poder na própria autarquia não só fazer, como através da Assembleia Municipal. E depois a nível da estrutura verde municipal, que não se consegue ver, mas está ali em pequeno, o que nós consideramos é que devia ser criada uma estrutura da ligação entre a Mata dos Sete Montes e tudo o que são jardins e áreas verdes daqui da parte urbana, para efetivamente trazer ainda mais qualidade aqui para o Concelho e para a parte urbana do Concelho. O 11º ponto, nós aqui não falamos no PDM, portanto, quando isto foi elaborado ainda nem se sabia que já estava concluído, portanto, o programa foi elaborado ainda durante o mês de agosto. O PDM, começaram a falar do PDM, que finalmente pode ser aprovado já no final de agosto e início de setembro. De qualquer forma, este ordenamento do território, que nós consideramos que é extremamente importante, e a ocupação do solo e o seu uso bem definidos, são extremamente importantes porque estamos a falar, logicamente, da salvaguarda dos recursos naturais e dos ecossistemas. Portanto, isto está mais desenvolvido depois no próprio programa, mas o ordenamento do território é algo que nos preocupa, por isso também tínhamos que o colocar aqui como ponto estratégico. 12º, a existência de uma economia sustentável, sendo temos aqui presente o tal compromisso com a inovação, com o conhecimento e os recursos para o desenvolvimento do próprio Concelho. Aquilo que eu disse no princípio sobre a existência de uma forte economia local produtiva
que nós iremos apoiar, criando uma estrutura de apoio a esses produtores e, logicamente, também socialmente responsável e ambientalmente responsável. E é isto que nós consideramos que era importante para termos um território desenvolvido. 13º ponto, nada disto pode ser feito, como já tinha dito atrás, sem contar com os trabalhadores da Câmara Municipal. E aquilo que sentimos nesta Câmara é precisamente a não participação por parte dos trabalhadores naquilo que é essencial na gestão pública que devia ser feita. E por muito estranho que nos pareça, eles, com a larga experiência que têm e com o conhecimento que têm, poderiam ser também uma ferramenta, e são uma ferramenta essencial para que o Conselho se desenvolva. E é frequente percebermos que tudo o que é proposto nunca são ouvidos nem os trabalhadores, nem os seus representantes, nem, logicamente, as estruturas sindicais representativas dos trabalhadores. E isso só traz problemas. E aqui nós queremos também, logicamente, apostar. Falamos aqui no 14º ponto. Um Conselho com futuro também tem que ter um apoio social. Portanto, o que existe, já existe, não funciona, na nossa opinião, da forma correta, que é o tal Conselho Local de Ação Social, que é o CLAS. Depois existem, por todas as freguesias, as tais comissões sociais de freguesia. O que sentimos é a falta de interligação, porque, efetivamente, há muita gente a necessitar de apoio e a forma como isto está organizado, também, na nossa opinião, não funciona. E termino com aquilo que consideramos importantíssimo, que é o Centro Histórico de Tomar. Para nós, para a CDU, logicamente os centros históricos não podem ser esvaziados dos seus residentes e o que se verifica efetivamente é uma degradação constante do centro histórico e pronto, e com isso vai perdendo o próprio Conselho. Eu dou sempre este exemplo, termino com esta pequena intervenção. O centro histórico, quando chega o momento da festa dos tabuleiros, até dói perceber que não há moradores, não há ninguém que consiga apoiar aquilo que se quer fazer para a festa dos tabuleiros, porque não estão lá os tais residentes. E o Conselho perde com isso. Cumpri o meu tempo.